No silêncio profundo da noite, a humanidade sempre ergueu os olhos. Desde as primeiras fogueiras que dançavam sob um manto de pontos cintilantes, buscamos significado na vastidão que nos envolve. O firmamento tem sido nosso mapa, nosso calendário, nosso livro de mitos. Uma tapeçaria escura bordada com diamantes de fogo, cada um uma história. Cada luz, um sol distante, talvez o centro de mundos que jamais conheceremos. Nós nos acostumamos com a nossa própria estrela, o Sol. É a âncora de nossos dias, a fonte de nossa vida, a medida de nosso tempo. Parece-nos imenso, um Deus de plasma cujo poder é absoluto e inquestionável. Com um diâmetro de quase 1,5 milhão de quilômetros, ele poderia abrigar mais de 1 milhão de planetas como a Terra em seu interior. Esta é a escala com a qual nos sentimos confortáveis, a magnitude que define nosso lar. Mas o cosmos é um lugar de extremos, de proporções que desafiam a lógica. Ele sussurra segredos sobre objetos tão colossais que nossa própria estrela, em comparação, se tornaria um mero grão de poeira, uma faísca insignificante. Existem faróis no abismo celestial, cuja escala nos força a redefinir o impossível. Longe, muito longe, na constelação de Scutum, o escudo, reside um monstro, um leviatã de fogo. Ele se esconde atrás de véus de poeira e gás, obscurecido de nossa visão direta. Por décadas, foi apenas um número em um catálogo astronômico, uma anotação fria em uma longa lista de objetos celestes. Mas observações mais profundas revelaram sua verdadeira e espantosa natureza. Seu nome é Stephenson 2-18, e esta é a jornada para compreender o maior astro que já descobrimos. Uma viagem aos limites da imaginação. Nossa exploração começa não com telescópios modernos, mas com o próprio tempo. A história da nossa relação com as estrelas é a história da nossa própria consciência. Os antigos viam padrões, desenhavam heróis e monstros no negrume infinito. Órion, o caçador, Ursa Maior, a guia dos viajantes, as Pleiades, as 7 irmãs. Eram faróis culturais, pontos de referência em um universo misterioso e divino. A ciência, no entanto, exigia mais do que mitos. Ela demandava medida. O Renascimento abriu as portas da percepção. Galileu Galilei, apontando sua modesta luneta para os céus, não viu deuses, mas mundos. Ele testemunhou as luas de Júpiter, as fases de Vênus e as incontáveis estrelas que formavam a Via Láctea. O firmamento deixou de ser uma cúpula perfeita para se tornar um espaço tridimensional, um oceano de profundidade desconhecida, repleto de ilhas de luz. Séculos de progresso nos ensinaram a decifrar a luz que viaja por anos-luz. Aprendemos que a cor de um astro revela sua temperatura e seu espectro de luz desvenda sua composição química. Pioneiras como Annie Jump Cannon e Henrietta Swan Leavitt nos deram as chaves para classificar e medir as distâncias estelares. Cada avanço era um passo para fora de nosso berço planetário, um passo em direção ao grandioso. Foi nesse contexto de catalogação paciente e metódica que nosso Titã foi encontrado. Em 1990, o astrônomo americano Charles Bruce Stephenson conduziu um estudo profundo, uma varredura do céu, em busca de estrelas peculiares, usando placas fotográficas sensíveis à luz infravermelha. Essa técnica era crucial, pois a luz infravermelha consegue penetrar nas densas nuvens de poeira que bloqueiam a luz visível. Ele estava perscrutando o coração da nossa galáxia, uma região tumultuada e apinhada. Em meio a milhares de pontos luminosos, um foi registrado e adicionado ao seu catálogo. Não era visualmente espetacular nas placas da época. Era apenas um candidato, um membro em potencial,
de um aglomerado estelar massivo, que viria a ser conhecido como Stephenson 2. O 18º astro notável nesse agrupamento recebeu a designação fria e funcional, Stephenson 2-18. Por anos, ele permaneceu assim, um nome em uma lista, sua verdadeira magnitude velada. O universo, no entanto, guarda seus segredos até que tenhamos as ferramentas certas para desvendá-los. Com o advento de telescópios mais poderosos no final do século XX e início do XXI, os astrônomos revisitaram aquele aglomerado distante. A tecnologia havia avançado. Sensores digitais substituíram as placas fotográficas e observatórios espaciais nos deram uma visão livre da distorção da atmosfera terrestre. O que eles descobriram sobre Stephenson 2-18 foi estarrecedor. Medições mais precisas de seu brilho, sua temperatura e sua distância, cerca de 19.000 anos-luz da Terra, permitiram aos cientistas calcular seu tamanho físico. Os números que surgiram dos cálculos eram tão extremos que pareciam pertencer ao reino da ficção. Eles apontavam para um diâmetro de proporções bíblicas. Aquele ponto de luz infravermelha, antes anônimo, foi revelado como uma hipergigante vermelha, uma das entidades mais raras e colossais de todo o cosmos. Compreender a escala de Stephenson 2-18 não é uma tarefa para a intuição. Nossos cérebros evoluíram para medir distâncias em metros e quilômetros, não em unidades astronômicas. Precisamos de analogias, de pontes mentais que conectem nosso mundo familiar ao inconcebível. Vamos tentar construir uma dessas pontes, peça por peça. Imaginemos por um instante que possamos realizar um ato de poder cósmico. Vamos remover nosso Sol do centro do Sistema Solar e, em seu lugar, colocar este Leviatã. O resultado seria um apocalipse silencioso e avassalador. A superfície de Stephenson 2-18, sua fotosfera difusa e turbulenta, não terminaria onde a do Sol termina. Ela se estenderia muito, muito além. Mercúrio, o planeta mais próximo, seria o primeiro a ser consumido. Não haveria colisão. Ele simplesmente seria engolido pela atmosfera estelar rarefeita, vaporizado em um instante pela temperatura de milhares de graus. Vênus, nosso vizinho infernal, teria o mesmo destino. A Terra, nosso oásis azul e branco, seria a próxima. Toda a história humana, toda a vida, cada montanha e cada oceano deixaria de existir, reabsorvida na fornalha que deu origem aos seus próprios átomos. A órbita da Terra estaria confortavelmente aninhada nas profundezas desta estrela colossal. Nós não estaríamos sequer perto de sua borda. A marcha de aniquilação continuaria. Marte, o planeta vermelho, também seria engolido sem cerimônia. O cinturão de asteroides, um vasto anel de rochas e gelo entre Marte e Júpiter, seria varrido como migalhas diante de um rolo compressor. A borda de Stephenson 2-18 se estenderia até a órbita de Júpiter, o rei dos planetas em nosso sistema, agora reduzido a uma pequena esfera insignificante. Pense nisso. O maior planeta do nosso sistema solar, um gigante gasoso 11 vezes mais largo que a Terra, ainda estaria dentro da própria estrela. A grande mancha vermelha de Júpiter, uma tempestade maior que nosso mundo inteiro, seria uma ondulação microscópica na superfície fervilhante do colosso. A fronteira final desta esfera de plasma monumental alcançaria e talvez ultrapassaria a órbita de Saturno, o Senhor dos Anéis. O sistema solar que conhecemos deixaria de existir. Restariam apenas os mundos mais distantes, Urano, Netuno e os planetas anões, orbitando não um ponto de luz distante, mas uma parede de fogo que preencheria seu céu.
De uma lua de Netuno, como Tritão, o espetáculo seria aterrorizante e sublime. O antigo Sol seria invisível. Em seu lugar, uma muralha vermelha e brilhante, uma cortina de plasma se estendendo de horizonte a horizonte, pulsando com uma fúria lenta e antiga. Vamos agora tentar outra perspectiva para dimensionar essa vastidão. A viagem. Um avião comercial moderno, voando a cerca de 900 km por hora, levaria aproximadamente 45 horas para dar uma volta completa na linha do equador da Terra. Para circundar nosso Sol na mesma velocidade, essa jornada levaria quase 6 meses. 6 meses de voo contínuo, dia e noite, apenas para contornar nossa estrela-mãe. Agora, vamos embarcar na mesma aeronave e tentar dar a volta em Stephenson 2-18. A viagem seria uma empreitada para gerações. Não duraria meses, mas séculos, milênios. Mantendo a velocidade de 900 km por hora, levaria mais de 1.100 anos para completar uma única volta ao redor do Equador deste monstro estelar. Uma civilização poderia nascer, florescer e desaparecer no tempo que levaria para essa aeronave hipotética completar sua jornada solitária. Mesmo a luz, o limite de velocidade do universo, é retardada por essa escala. A luz do Sol leva pouco mais de 8 minutos para chegar à Terra. Ela cruza o diâmetro inteiro do Sol em menos de 5 segundos. Para atravessar o diâmetro de Stephenson 2-18, a luz, viajando a quase 300 mil quilômetros por segundo, precisaria de quase 9 horas. 9 horas para a entidade mais rápida do cosmos cruzar de um lado ao outro de um único objeto. Se nosso Sol fosse uma bola de basquete, a Terra seria do tamanho de um grão de pimenta a alguns metros de distância. Nessa mesma escala, Stephenson 2-18 seria um balão de ar quente, com quase 4 quilômetros de diâmetro. Um volume tão prodigioso que desafia qualquer comparação terrena. Dentro de seu perímetro, caberiam quase 10 bilhões de sóis. 10 bilhões de estrelas como a nossa, cada uma com seu potencial para sistemas planetários. Toda essa massa de sóis caberia dentro de um único astro. Mas o que é, exatamente, essa criatura cósmica? Como algo tão desproporcional pode existir? A resposta está no ciclo de vida e morte das estrelas. Tudo começa em uma nebulosa, uma vasta e fria nuvem de gás e poeira. A gravidade, a força mais paciente do universo, começa seu trabalho lento e implacável. Ela puxa o material para dentro, formando bolsões cada vez mais densos. No coração desses bolsões, a pressão e a temperatura disparam. Quando o núcleo atinge cerca de 10 milhões de graus Celsius, algo mágico acontece. A fusão nuclear se inicia. Átomos de hidrogênio são esmagados para formar hélio. Essa reação libera uma quantidade colossal de energia, empurrando para fora. Uma estrela nasce quando essa força externa da fusão equilibra perfeitamente a força interna da gravidade. É um cabo de guerra cósmico que pode durar bilhões de anos. Esta fase estável é chamada de sequência principal. Nosso Sol está nela. Para estrelas com a massa do nosso Sol, o fim é um processo relativamente tranquilo. Quando o hidrogênio do núcleo se esgota, a estrela começa a fundir hélio. Ela incha, tornando-se uma gigante vermelha, engolindo seus planetas mais próximos. Eventualmente, ela expele suas camadas exteriores, formando uma bela nebulosa planetária, e o núcleo remanescente colapsa em uma anã branca, o tamanho da Terra, que esfriará lentamente ao longo de trilhões de anos. Para estrelas muito, muito mais massivas que o Sol, dezenas de vezes mais, o destino é diferente. É mais rápido, mais violento e muito mais espetacular.
Essas estrelas massivas queimam seu combustível nuclear a um ritmo frenético. Vivem rápido e morrem jovens. Em vez de bilhões de anos, suas vidas duram apenas alguns milhões. Em seus núcleos, a fusão não para no hélio. Elas forjam elementos cada vez mais pesados: carbono, oxigênio, neon, silício. Stephenson 2-18 está no estágio final desta vida extravagante. É uma hipergigante vermelha. O termo vermelha indica sua temperatura superficial relativamente baixa, cerca de 3.200 graus Celsius, muito mais fria que os 500 graus do nosso Sol. O termo hipergigante refere-se ao seu tamanho e luminosidade extremos. Ela não é mais uma esfera coesa e bem comportada como o nosso Sol. É uma entidade inchada, instável e agonizante. A gravidade em sua superfície é incrivelmente fraca. A estrela é tão grande e sua massa está tão espalhada que ela mal consegue manter suas próprias camadas exteriores coesas. Sua superfície não é uma linha nítida, mas uma névoa difusa e caótica, uma transição gradual do denso para o rarefeito. Ela está, literalmente, se desfazendo no espaço. Este colosso está constantemente expelindo quantidades prodigiosas de matéria. Seus ventos estelares são mais como furacões cósmicos, soprando centenas de vezes a massa da Terra para o espaço a cada ano. Ao longo de sua breve vida como hipergigante, ela já perdeu uma fração significativa de sua massa original. É um fantasma cósmico se despojando de sua própria mortalha, enriquecendo o espaço ao seu redor com os elementos pesados forjados em seu coração. Essa instabilidade é uma característica marcante das hipergigantes. Elas pulsam, variando de brilho e tamanho de forma imprevisível. São caldeirões de convecção em escala galáctica, com bolhas de plasma do tamanho de sistemas solares, subindo de seu interior para a superfície, esfriando e afundando novamente. É um espetáculo de poder inimaginável, um testemunho das forças mais extremas da natureza, um astro em seu leito de morte, mas cuja agonia é mais brilhante que 1 bilhão de sóis. E o que o futuro reserva para este titã? Qual é o ato final desta ópera cósmica? O destino de Stephenson 2-18 está selado por sua imensa massa. Em seu núcleo, a fusão de elementos continua até chegar ao ferro. O ferro é o beco sem saída da fusão estelar. Fundir ferro não libera energia, pelo contrário, consome energia. Quando o núcleo se torna uma esfera inerte de ferro, o cabo de guerra acaba. A energia que empurrava para fora cessa abruptamente. A gravidade, que esperou pacientemente por milhões de anos, vence de forma catastrófica. Em menos de 1 segundo, o núcleo da estrela colapsa sobre si mesmo. As camadas exteriores, com uma massa equivalente a milhares de planetas, despencam em direção ao centro a uma fração da velocidade da luz. Elas se chocam contra o núcleo ultradenso e ricocheteiam. O resultado é a explosão mais poderosa que o universo pode produzir, uma supernova. Por um breve período, Stephenson 2-18 brilhará mais do que toda a sua galáxia hospedeira. Ela liberará mais energia em poucos segundos do que nosso Sol em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. A luz dessa explosão viajará pelo cosmos, um anúncio da morte de um gigante. Se houvesse civilizações em mundos próximos, elas testemunhariam um novo Sol ardendo em seu céu, tão brilhante que seria visível mesmo durante o dia. Uma onda de choque de proporções inimagináveis se propagará pelo espaço. Ela varrerá tudo em seu caminho por centenas de anos-luz. Essa onda de choque é também uma forja cósmica. A energia da explosão é tão intensa que cria os elementos mais pesados do universo. O ouro em nossas joias,
a prata em nossos talheres, o urânio em nossos reatores. Todos esses átomos foram forjados na morte violenta de uma estrela massiva como esta. A explosão semeará o meio interestelar com esses novos elementos. A casca de material ejetado, conhecida como remanescente de supernova, se expandirá e esfriará ao longo de milênios, misturando-se com as nuvens de gás existentes. Ela enriquecerá essa matéria-prima cósmica, fornecendo os blocos de construção para o futuro. A morte de Stephenson, 2-18, será o nascimento de algo novo. Desses destroços, novas gerações de estrelas e planetas se formarão. E um dia, talvez em um planeta rochoso, orbitando um Sol de terceira geração, os átomos de ferro, carbono e oxigênio forjados no coração do Titã e espalhados por sua morte, poderão se reunir para formar moléculas complexas. Talvez, apenas talvez, eles deem origem à vida. A morte espetacular de um astro é um ato fundamental de criação. Somos, em um sentido muito literal, os filhos das estrelas. E o que restará no epicentro da detonação? O núcleo colapsado, o coração da antiga estrela, sobreviverá. Se a massa original da estrela não fosse tão extrema, ele se tornaria uma estrela de nêutrons. Uma esfera com apenas 20 quilômetros de diâmetro, mas com uma massa maior que a do nosso Sol. Uma colher de chá de seu material pesaria bilhões de toneladas. Um farol giratório emitindo feixes de radiação como um pulsar. No entanto, para uma estrela tão massiva quanto Stephenson 2-18, é provável que nem mesmo a matéria de nêutrons consiga resistir à força esmagadora da gravidade. O colapso do núcleo pode ser completo e irreversível. Ele se comprimirá até se tornar um ponto de densidade infinita, uma singularidade, um objeto cuja gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. No lugar do maior astro conhecido, nascerá um buraco negro, um predador silencioso, distorcendo o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Ele será o túmulo e o monumento final de Stephenson 2-18, uma cicatriz no universo, um lembrete permanente da vida e morte de um colosso. O legado da estrela viverá em sua prole de elementos espalhados, enquanto seu fantasma gravitacional continuará a vagar pela galáxia. A jornada para Stephenson 2-18 é, em última análise, uma jornada para dentro de nós mesmos. Ela nos confronta com a questão fundamental do nosso lugar no cosmos. Diante de tal magnitude, nossa existência planetária parece incrivelmente frágil e pequena. Nossos conflitos, nossas preocupações, nossas realizações, tudo se encolhe diante da majestade silenciosa de um astro tão descomunal. Isso pode ser assustador, mas também é libertador. É um exercício de humildade. Reconhecer que somos parte de algo infinitamente maior, mais antigo e mais poderoso do que podemos compreender plenamente. Mas essa pequenez não significa insignificância. Pelo contrário, ela torna nossa existência ainda mais preciosa. O fato de que nós, criaturas de um pequeno mundo rochoso, podemos olhar para o outro lado da galáxia e medir um titã como Stephenson 2-18 é um dos maiores triunfos do espírito humano. Nós somos o universo se tornando consciente de si mesmo. Os mesmos átomos forjados no coração de estrelas massivas agora formam os cérebros que contemplam a vastidão de onde vieram. A curiosidade que nos impulsiona a construir telescópios e a decifrar a luz das estrelas é a mesma força que guia a evolução do cosmos, uma busca incessante por complexidade e significado. Stephenson 2-18 é mais do que um recorde astronômico, é um símbolo.
um farol que ilumina os extremos do que é fisicamente possível. É um lembrete de que o universo está cheio de maravilhas que superam nossos sonhos mais selvagens. Ele nos convida a continuar explorando, a continuar questionando, a nunca perder nosso senso de admiração. Pois para cada mistério que resolvemos, incontáveis outros esperam nas sombras. De um aglomerado estelar a 19.000 anos-luz de distância, a luz de um monstro moribundo viaja em nossa direção. Ela carrega a história de uma vida curta e furiosa e a promessa de uma morte criativa. Quando olhamos para a constelação de Scutum, mesmo sem conseguir vê-la a olho nu, sabemos que ela está lá. Um gigante adormecido, esperando seu momento de glória final. E nós, aqui na Terra, somos os sortudos espectadores cósmicos, capazes de testemunhar, mesmo que à distância, a grande e interminável dança da criação e da destruição. A jornada continua.